Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nesta manhã e que o Espírito Santo do nosso Deus esteja a inundar o teu e o meu coração. Convido a você a uma breve reflexão que está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, do verso 4 em diante, que diz assim: Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Amém. Quando a gente lê o texto da morte de Moisés, a gente pode ficar se perguntando, né? Por que isso aconteceu? Por que Moisés, após renunciar uma vida de ser chamado príncipe no Egito, ele conduziu o povo do Senhor? Por que ele não entrou na terra que o Senhor jurou a Abraão? Alguns dizem que isso foi muito triste, que isso foi arbitrário da mão de Deus. E algumas pessoas até já me disseram, pastor, Moisés subiu sozinho para o monte, não voltou. E como é que ficou a mulher, os filhos de Moisés? Uma coisa a gente precisa entender. Todas as pessoas que estavam ao redor de Moisés sabiam quem era Moisés, sabiam qual era o legado de Moisés. Outra, Moisés também sabia qual era o seu legado. O problema de Moisés aconteceu foi naquele dia, lá nas rochas de Meribá, quando o Senhor falou com ele uma coisa e ele fez outra. E isso está no livro de Números, um pouquinho atrás. Números capítulo 20. E você separar alguns versículos para você ler. Números de capítulo 20, de 2 a 5. Você tem Moisés consultando ao Senhor. Números capítulo 20, de 6 a 8. Você vê então Moisés fazendo o que não deveria fazer. Quando a gente lê lá em Números 20, de 6 a 8, a gente vê que após consultar a Deus, Moisés tinha uma ordem a seguir. Também é bom a gente lembrar que o povo estava apertando Moisés, ou como se diz nos nossos dias, estava apertando o juízo de Moisés. O povo queria água. O povo até disse, olha Moisés, você nos trouxe aqui para perecer como os nossos irmãos, e o povo ali está falando da rebelião de Corá, Datã e Abirão até, né? E agora você vê que Moisés está ali, diante daquele povo, com o juízo pegando fogo, porque é um povo de dura cerviz. E Deus então diz a ele, Moisés, você vai chegar lá agora perante o povo e vai dizer, você vai falar para a rocha e vai sair água da rocha. Só que Moisés estava tão chateado com aquele povo, tão assim, ao extremo, que Moisés chega e fala assim, vocês querem água? E ele toca na rocha e diz, vocês vão ter água. Esse é o pecado de Moisés. Pastor, o tocar na rocha? Não. Foi o falar daquela maneira. Porque se ele tivesse até tocado na rocha e dito, o Senhor vai dar água para vocês, teria ficado diferente. E você, quando lê o contexto, você diz que Moisés toca na rocha e diz, vocês vão ter água. E ali está implícito que foi Moisés que deu água ao povo e não Deus. Esse foi o pecado de Moisés. Se esquecer do Senhor. Pastor, mas só foi isso? Só foi isso. E você não pode se esquecer que tudo na tua vida não vem de você mesmo, mas vem de Deus. Esta é a coisa que mais faz sentido na minha vida, é saber que o Senhor está à frente de tudo. Mas Deus é tão misericordioso que Deus só disse a ele, tu olha a terra, tu não vais entrar na terra. Mas o próprio Deus sepultou Moisés em um lugar, e o próprio Deus sepultou Moisés, e o próprio Deus ressuscitou Moisés. Em Judas, na epístola de Judas, que é tão curtinha, só tem ali um capítulo, né? Então, no capítulo 1, verso 9, o arcanjo Miguel, quando veio ressuscitar Moisés, contendia com o diabo pelo seu corpo, e não um corpo de morto, não um corpo em decomposição. Ou seja, Moisés morreu,
pagou o seu pecado, porque o salário do pecado é a morte, e logo em seguida Deus o ressuscitou, Jesus o ressuscitou, e o ressuscitou para entrar não na terra prometida de homens, mas Deus então o levou para um lugar melhor, que o levou para morar consigo no céu. Entenda, Deus não levou um espírito, Deus não levou um espírito, Deus levou Moisés, ressuscitou Moisés e o levou. Então, assim, o pecado de Moisés, naquele momento, além de tocar na rocha, foi também se esquecer de falar para o povo: o Senhor mandou água para vocês. E tem muita gente que não entende esse contexto. Mas esse então foi o contexto. Moisés se esqueceu, além de tocar e não falar com a rocha, ele esqueceu de dizer que quem ia dar a água para eles era Deus. E eu acho fantástica essa passagem onde ele diz: Moisés, deita e morre. E olha, em todos os momentos estava Deus com Moisés. Até na sua morte ele estava com Moisés. Foi ele que conduziu Moisés para subir ao alto do monte. Foi ele que abriu a cortina e mostrou tudo para Moisés. Ele mostra toda a campina, toda a terra. Ele diz: olha, Moisés, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E você contempla isso tudo com os teus olhos carnais, porque eu te prometi em vida, Moisés. Então, contemplando com os olhos carnais, Moisés vê, porém não entra com o seu corpo carnal numa terra prometida de homens. Ele entra com seu corpo ressuscitado numa outra terra. A prova disso também é que lá em Mateus 17 ele aparece para Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Aparece Moisés e aparece Elias. E esses dois que aparecem, eles representam dois povos. Moisés representam todos aqueles que vão morrer e irão ser ressuscitados para estar com Cristo naquele grande dia. E Elias também aparece para mostrar aqueles que não irão morrer, também estarão com o Senhor na manhã da ressurreição. Moisés e Elias, dois corpos no céu. Um morreu e foi ressuscitado. O outro, como Enoque, foi levado aos céus. Então, nesse dia, Pedro vê dois corpos, Pedro vê 3 pessoas, e Pedro diz: Senhor, quer que eu armo 3 tendas? E não precisaria armar uma tenda para um espírito. O que Pedro vê são 3 pessoas. E olha, eu digo para vocês, eu não estava ali naquele dia e nem o texto bíblico relata. Mas se tem uma coisa que Moisés e Elias disseram para Jesus naquele dia: Senhor, aguenta firme, porque eu não quero voltar do céu. Então, querido, e Deus estava com Moisés do começo até o fim da sua vida, quando ele disse: Moisés, deita e morre. Logo em seguida ele o ressuscitou e Moisés então recebeu a sua recompensa. Eu quero dizer para você, isso serve para mim e para você, serve para você, meu irmão, para você, minha irmã, que o Senhor nos dá a devida recompensa. Creia nisso e você um dia também terá a tua recompensa vinda das mãos do Senhor. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus que habita no mais alto céus. Obrigado, Senhor, pelo relato da vida de Moisés. Muito obrigado, ó Pai, pelo relato do pecado de Moisés. Mas muito obrigado também, porque o Senhor nos deixou escrito que ele morreu, porém o Senhor ressuscitou e o levou para o céu. Senhor, queremos nesta hora suplicar que o Senhor também apague os nossos pecados, que o Senhor apague as nossas transgressões, que o Senhor esteja com o teu povo, meu Deus. Que nesta hora, ó Pai, esse dia que se inicia, o Senhor possa olhar para o teu povo de maneira especial, olhar para o Danilo, Pai, que o Senhor esteja com o Danilo, que o Senhor esteja com a Doralice, que o Senhor esteja com a Leide, Senhor. Ontem eu estive visitando a Leide. Meu Deus, que o Senhor abençoe a Leide de maneira muito especial, que o Senhor também abençoe a Vitória de maneira muito especial, que o problema da Leide caia por terra e que o Senhor reine na vida dela, que o Senhor esteja com o Danilo, que o Senhor esteja com a irmã Doralice, que o Senhor esteja com cada um daqueles que estão sempre perto do Senhor. Nos ajuda, Pai, para que em tudo em nossa vida possamos dar glórias e graças ao Teu nome, que a nossa boca, ao abrir-se, possamos proferir que tudo que temos, que somos e que fazemos, é o Senhor que reina
em nossa vida. Nesta hora, Pai, clamamos a Ti, que o Senhor erga as mãos sobre o Teu povo, que o Senhor abençoe o Teu povo de maneira muito especial, que possamos receber esta bênção, que o Senhor nos limpe de todos os pecados, que o Senhor nos salve para o Teu reino, que possamos um dia habitar contigo nas mansões celestiais. É a nossa oração e nós a fazemos em Teu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém. Que você tenha um bom dia na presença do nosso Deus, que seja um dia de vitórias. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.